Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo declara que o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Jesus Cristo. Ele chega a afirmar, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, considerei todas as coisas como perda. Há um lugar no nosso relacionamento com o Senhor Jesus que eu e você precisamos entrar, como o apóstolo Paulo entrou, onde o Senhor Jesus não tem apenas uma moderada importância. C.S. Lewis fez a seguinte afirmação: o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. E ele conclui dizendo que ele não pode é ser de moderada importância. Eu quero declarar a mesma coisa, não apenas em relação ao cristianismo, mas a pessoa de Jesus, quem Ele é e o que significa para as nossas vidas. Eu e você precisamos entrar nesse mesmo lugar que o apóstolo Paulo entrou, onde todas as outras coisas perdem a sua importância, onde todas as outras coisas perdem o seu valor, diante do valor que o Senhor Jesus de fato tem para mim e para você. Alguns anos atrás, o Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração a frase, até que nada mais importe. Isso passou a ser um alvo para a minha relação com Deus, passou a ser um desafio para o meu próprio coração, da maneira como eu deveria me relacionar com Ele. Quando a palavra de Deus fala sobre o nosso relacionamento com Deus, ela sempre vai mexer no elemento intensidade. Por exemplo, a Bíblia não diz apenas que a gente deve amar a Deus, mas Jesus classificou o maior mandamento da seguinte forma: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Jeremias, o profeta, declara da parte do Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, nós sabemos que o homem existe, foi criado por Deus para que o buscasse. Essa foi a mensagem de Paulo, quando ele prega em Atenas, Atos capítulo 17, ele diz: de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Uma clara referência a Adão. E ele mostra o propósito pelo qual nós somos criados, dizendo, para que o buscasse. O homem foi criado, existe para buscar a Deus. No entanto, se ele quer ser bem-sucedido nessa busca, se ele quer ter resultados, se ele quer de fato alcançar a Deus, ele precisa entender a importância não só da busca, mas a intensidade. Por isso, através de Jeremias, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Na caminhada cristã, nós não podemos apenas amar a Deus, nós temos que amá-lo com amor total. Nós não podemos apenas buscar a Deus, nós precisamos buscá-lo com tudo o que há em nós. O lugar do nosso relacionamento com Deus é onde ele não apenas tem uma relevada ou moderada importância, mas onde ele se torna o nosso tudo, onde ele se torna a pessoa mais importante, onde ele passa a ser o objeto do nosso maior desejo, de uma verdadeira obsessão. E eu quero encorajar o seu coração, questionando a si mesmo diante de Deus. Qual a importância que o Senhor Jesus tem na sua vida? Será que ele de fato entrou apenas para trazer uma melhora em algumas áreas ou ele se tornou o centro de tudo? Quando Jesus disse que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e que as outras coisas seriam acrescentadas, ele obviamente nos colocou um foco. Nós vivemos em função do reino de Deus. As demais coisas, elas vêm como um acréscimo, elas têm a sua importância, senão o Senhor não prometeria acrescentá-las, mas elas não são parte daquilo que nós poderíamos classificar como a essência. Vivemos um momento onde a maneira de relacionar com Deus precisa ser repensada. Não devemos apenas ser bons cristãos, não devemos apenas ter um bom testemunho, não devemos apenas frequentar a igreja, não devemos apenas ter uma vida de devocional diário. Nós precisamos entrar num lugar onde Ele seja o nosso tudo, aquilo que nos provoca, aquilo que nos move. No Salmo 27, o salmista faz a seguinte declaração: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário, contemplar a sua formosura. Ele faz daquela uma coisa, a coisa mais importante da sua vida, justamente o relacionamento com Deus. Podemos aprender também naquela conversa do Senhor Jesus com Marta e com Maria. Uma se assentou aos pés do Senhor, Maria. Marta, no entanto, correndo, obviamente com uma boa intenção, querendo agradar Jesus, ser boa anfitriã, recebê-lo da melhor forma possível na sua casa. Eu creio que qualquer um de nós, colocando no lugar de Marta, entenderia a preocupação dela. Mas a sua boa intenção não foi suficiente. O Senhor Jesus diz: Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas. E diz, no entanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Ele aponta para Maria e diz: ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Vamos pensar.
Em termos de filosofia de vida, na ótica cristã, Jesus diz que uma coisa realmente é necessária, uma coisa realmente importa, e é buscarmos ao Senhor. A palavra de Deus não apresenta um estilo de vida alienado. A Bíblia não diz para a gente deixar de viver de uma forma natural na terra. Não diz que eu e você não podemos mais, por exemplo, trabalhar para orar noite e dia sem cessar. A Bíblia diz que quem não trabalha também não coma. Mas ela mostra que apesar de vivermos uma vida natural, o nosso coração precisa ser obcecado por Ele, pela pessoa dEle. O que deve mover a mim e a você no dia a dia, essa santa, essa bendita obsessão pela pessoa do Senhor Jesus. Não apenas de tê-lo um dia encontrado, mas conhecê-lo na plenitude, como Paulo disse em Filipenses 3. Ele diz, eu não julgo ter alcançado tudo. Ele mostra que ele podia crescer, ele poderia avançar no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Ele diz a sublimidade desse conhecimento, de conhecer mais do que eu conhecia até agora, de fortalecer esse relacionamento, faz com que qualquer outra coisa que antes era importante, deixe agora de ser importante, perca completamente o seu valor. O desafio para o meu e o seu coração é chegarmos a este lugar. Anos atrás, eu creio que foi na entrada do ano de 2008, eu me propus a buscar Deus de uma forma como eu nunca tinha buscado. Decidi que eu iria orar, ler a Bíblia, jejuar de uma forma como eu nunca tinha feito. E eu posso dizer que eu quebrei todas as marcas dos meus recordes, se é que a gente pode falar disso, em termos de práticas espirituais. Decidi que eu começaria o ano fazendo um jejum de 3 semanas só na água. Eu nunca tinha jejuado tanto tempo, não dessa forma, com essa intensidade. Decidi que eu ia ler a Bíblia várias vezes aquele ano e cheguei a ler a Bíblia 2 vezes num mês só, dentro daquele ano. E tudo isso foi por conta de uma disposição de dizer, eu quero buscar mais ao Senhor. Mas foi justamente depois desse jejum, foi justamente depois de estar quebrando essas marcas, que um dia o Senhor me confrontou. E Ele me disse que a única coisa que eu havia melhorado, de fato, era a minha performance, não o anseio do meu coração por Ele. Havia momentos onde já madrugada dentro, eu morrendo de sono, estava tentando ler a Bíblia, porque se eu não pagasse a minha cota diária de uma leitura de uma certa quantidade de capítulos, eu não ia conseguir cumprir os votos que eu tinha feito. Mas o Senhor falou ao meu coração, você está fazendo isso sem nenhum tipo de prazer. O que Deus espera de mim e de você não é apenas que a gente melhore a performance, não é apenas que a gente gaste mais tempo orando, não é apenas que a gente gaste mais tempo lendo a Bíblia e nem jejuando apenas mais do que fizemos antes para quebrar as nossas marcas. O que Ele espera de nós é que a gente bote muito mais coração naquilo do que de fato havia colocado antes. É que haja um desejo maior de conhecê-lo, haja um desejo maior de encontrá-lo. Anos atrás, eu fiquei impactado com a história de uma esposa. Ela e o marido tiveram uma certa discussão. O marido se defende dizendo, olha, por 20 anos de casado, essa mulher sempre quis que eu acompanhasse no supermercado, e eu nunca gostei de supermercado, mas o dia que resolvi fazer isso, ela volta reclamando e dizendo que não quer mais que eu vá com ela no supermercado. Não dá para entender as mulheres. Ela se defendeu, ela olhou para o marido e disse, eu nunca quis que você fosse comigo no supermercado. Ele esbravejou, disse que tinha testemunhas. Ela enfatizou, ela diz, eu nunca quis que você fosse. Ela diz, o que eu queria é que você quisesse ir. Ela diz, para ir do jeito que você foi, mostrando a má vontade de estar lá naquele momento, mostrando que para você aquilo era mais um castigo do que uma punição, não demonstrando nenhum interesse para estar do meu lado, é lógico que eu não faço a menor questão que você esteja lá. Deus me fez lembrar dessa história. E o que Ele falou ao meu coração na ocasião foi, eu não quero apenas que você me busque, eu quero que você queira me buscar. Essa é a chave, esse é o ponto que vai fazer toda a diferença. Eu e você precisamos não apenas buscar ao Senhor, mas colocar tudo de nós nessa busca. E o que Deus espera é encontrar em mim e você esse desejo de buscá-lo, de encontrá-lo. Isso fará toda a diferença. Quando eu e você entrarmos nesse lugar, onde buscar o Senhor, conhecê-lo, encontrá-lo de forma mais íntima e profunda, é o que de fato é o mais importante na nossa vida. E mais nada é tão importante ou relevante quanto nós vamos ter chegado lá. Que o Senhor nos dê graça, que Ele nos ajude, que Ele nos guie pelo Seu Espírito a aprofundarmos o relacionamento e não só melhorarmos a performance. Quando Ele fala com a igreja de Éfeso, lá nas cartas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, Ele traz uma palavra muito clara. Ele começa dizendo para essa igreja, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Ele está destacando que eles tinham uma alta performance. No entanto, Ele diz, eu tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Não basta que eu e você tenhamos uma boa performance.
a chama no coração tem que estar acesa. Que Deus nos dê graça, nos ajude a alcançar esse lugar, onde o coração dele estará satisfeito e nós teremos um baita de um sorriso da parte dele, enquanto o buscamos com tudo que há em nós.